Bem, minha amigo profissional de gestão de pessoas, a minha entrevistada agora é a Jéssica Bartoselis, ela que é diretora de produtos aqui da Senior, né? E agora me conta uma coisa, que história é essa de Business Partner de RH automatizado? Isso aí, gerou um burburinho na semana passada a nossa HRBP virtual, não é? Aqui no evento todo mundo veio perguntar o que era esse HRBP. Alguns com medo e outros depois de entender o que é, vendo isso aqui vai mudar o meu dia a dia, vai me dar mais produtividade, me ajudar aí a atender o líder, a incentivar o líder a fazer um bom trabalho em relação à gestão de pessoas. Então, o que a nossa HRBP virtual ela se propõe a fazer nesse momento? Ela consome dos dados da nossa plataforma de gestão de desempenho, carreira e sucessão, junto com as informações que a gente tem na nossa IA generativa, e ela traz recomendações, insights, ela é capaz de gerar gráficos com informações estratégicas, tudo isso para o gestor poder ter mais dados e informações para atuar com a gestão de pessoas. Então, muitas vezes o que o gestor aí durante o dia ele acaba esperando pela BP para ela responder ou para ela recomendar as melhores práticas, a inteligência vai estar ali disponível no dia a dia para ele usar o momento que ele quiser, com qualquer relacionamento que ele quiser dentro da empresa com os outros colaboradores. Então, na verdade, ela é uma extensão do trabalho da HRBP. A gente tem falado com algumas HRBPs aqui e realmente é um trabalho que está sendo bem desafiador por conta de todo o trabalho e a peça fundamental que uma HRBP se tornou numa empresa hoje em dia. Então, a gente estava até brincando, mesmo se tivesse 300 HRBPs dentro da organização, ainda não seria suficiente para atender todos os líderes. Uhum. E eu recebi informações prévias de que vocês utilizam inteligência artificial generativa, né? Para poder gerar esse conjunto de dados. Como é que funciona isso? A nossa tecnologia, ela é um mix daquilo que a gente tem junto com a OpenAI, mais a nossa tecnologia, que é capaz de fazer essas análises. Então, a gente trabalha com toda a segurança de dados. Então, inclusive, a gente construiu aí um guardrail das informações assertivas que ela deve fornecer para os colaboradores, para o líder, sem viés, sem tomada de decisão. Então, a gente teve todo esse cuidado de liberar um produto, de liberar uma ferramenta que realmente ela não vai tomar decisão ou substituir o papel do líder, mas sim contribuir com dados já existentes. Então, ela é totalmente conversacional. Ela não é como os moldes de chatbot do passado, onde você construía árvores de conhecimento, fazia um D para. Ela tem ali os dados e qualquer tipo de pergunta você pode fazer para ela. Então, por exemplo, como foram os últimos PDIs dos meus colaboradores? Quais são as principais competências, as principais fortalezas e incompetências que eu tenho dentro do meu time? Como eu posso trabalhar em planos de ação para incentivar, impulsionar essas competências? Tudo isso ela é capaz de fazer somando a inteligência generativa à base de conteúdo dela, mais a base de conteúdo que a gente tem dentro da plataforma. Já que você tocou nessa questão do PDI, como é que ela trabalha a questão da avaliação de desempenho? Que afinal de contas, a avaliação de desempenho ela vai gerar o PDI. Né? Como é que ela trabalha isso? Né? Esse aprendizado que ela tem para poder gerar a questão da avaliação de desempenho. Hoje a gente tem a nossa plataforma onde o gestor ele faz todo o processo de avaliação de desempenho. Então a empresa ela cria as competências, as metas, tudo que ela precisa dentro do nosso produto e o gestor faz essa gestão com o colaborador. Então ela vem trazendo informações consultivas. O gestor continua fazendo avaliação de desempenho, mas ele recebe recomendações, melhores práticas para ele fazer uma gestão de desempenho assertiva. E aí isso tudo resulta num plano de desenvolvimento individual. Então estou lá trabalhando, por exemplo, o meu colaborador ele tem dificuldade de trabalhar na competência de comunicação, por exemplo. Ela já é capaz de recomendar ações, ela descreve já um plano de ação, ela recomenda cursos, livros que ele pode fazer, já com base na inteligência artificial. Ela faz toda essa recomendação, mas ela não grava nenhuma informação, ela dá a sugestão, o gestor e o colaborador avaliam se faz sentido naquele contexto e aí ele pode salvar e criar de fato o seu plano de desenvolvimento individual. Então, reforçando que é bem consultivo mesmo a forma como a gente está implementando inteligência artificial nos produtos. Legal. Saindo um pouco de DHO e indo para a área de serviços, né? Como é que esse HRBP da Senior atua em relação ao provimento de serviços gerais para o colaborador, ou seja, férias, né? E toda essa operação dentro da área de RH?
Nesse primeiro momento, a gente está focando bastante na gestão de desempenho, né, no desenvolvimento, no plano de sucessão, no plano de desenvolvimento individual, mas ela vai evoluir aí para ela ser esse ponto de apoio para o colaborador. Então, quando eu posso tirar férias, como eu faço esses agendamentos, tudo isso ela vai, no futuro, ela vai responder e apoiar o gestor e o colaborador. Hoje a gente já tem também eu ia perguntar. A nossa IA Assist dentro do GED. O nosso GED é uma plataforma de gestão eletrônica de documentos. Então, todas as questões de documentos, termos, né, todos os documentos que a empresa tem relacionados à gestão de pessoas, ou que o próprio colaborador assina, ou muitas vezes a empresa ela salva as suas políticas e procedimentos dentro do GED, essa inteligência artificial ela também vai ser capaz de consumir essa informação para responder para o colaborador. Então, se eu tenho lá dentro do meu GED, por exemplo, todas as políticas da organização, ela vai conseguir consultar tudo isso nos documentos e trazer essa informação para o colaborador, para o gestor, para ele conseguir ter o embasamento ali para realizar os processos do dia a dia. A gente, na Sênior, a gente já tem um foco muito grande das nossas plataformas olharem muito para a experiência de descentralização para o colaborador. Então, nos próprios produtos, ele já consegue fazer gestão de férias, ele já consegue consultar as informações, ele já consegue consultar o Olerite, ele já tem autonomia para dar feedback, mas a gente entende que a inteligência artificial ainda pode potencializar isso, porque cada modelo de negócio é um tipo diferente. Às vezes a empresa ainda não, por exemplo, o colaborador não tem autonomia para fazer um agendamento de férias, mas ele precisa saber quais são as possibilidades. Então, para a empresa que tem esse outro tipo de processo, a gente consegue apoiar com a IA Assist do GED. Legal. E aí, no caso, essa IA Assist, ela vai além do tradicional chatbot. Isso, exatamente, porque ela usa toda a base de conhecimento, como eu falei, não é uma árvore que você define quais perguntas e quais respostas ela vai dar. Ela é capaz de compreender os dados que tem por trás da solução e ela tem a própria base de conhecimento dela para fazer essas recomendações, gerar esses insights, gráficos e desenvolver uma conversa ali com o colaborador ou com o gestor. Legal. Essa é minha amiga, meu amigo profissional de gestão de pessoas. Você que é hoje Business Partner de RH, não tenha medo. O Business Partner de RH da Sênior não vai tirar seu emprego, só vai te ajudar nas partes operacionais para você se concentrar no lado estratégico do seu trabalho.